Tem pessoas aqui que nasceram para ser águia, mas foram colocados dentro de uma espécie de um galinheiro e você se sente como um pintinho. Mas dentro de você tem alguma coisa dizendo, não, mas eu não nasci para isso. E aí cria-se o quê? Aquele desejo de querer ser mais. Só que sempre que você quer ser mais, mas você fala para os pintinhos que você quer ser mais, fala para os companheiros ali, né, do galinheiro, eu quero ser mais, o que eles vão rir de você? Porque eles não entendem o que está dentro de você. Porque eles não nasceram para aquilo. Então, quando você compartilha sonhos grandes com quem não nasceu para ser grande, o que eles vão fazer? Vão rir de você. E se você não entender o teu chamado e não permitir que dentro de você nasça um novo homem, por isso tem que ter um novo nascimento, você vai viver o resto da vida ali naquele galinheiro. O que aconteceu com o povo de Israel? Eram para ser águias, mas nasceram agora num ambiente de escravidão, e na cabeça deles eles eram escravos e não tinha como mudar. Só que Deus faz nascer Moisés, esconde Moisés, fala com Moisés, faz a chama acender e diz, Moisés, esse povo não nasceu para ser escravo, você vai ser o libertador do meu povo. E essa é uma parte difícil. O ministério profético mais difícil que pode existir é o ministério da libertação. E não digo só libertação espiritual de demônios, não é isso que eu estou falando. É quando Deus te escolhe para abrir o olho das pessoas e dizer que Deus não escolheu elas para a miséria, Deus não escolheu ela para a escravidão, Deus não escolheu ela para a mediocridade, Deus escolheu elas para a grandeza, Deus escolheu ela para a prosperidade. E se você começa a pregar esse tipo de coisa, até os próprios pastores vão se levantar e dizer, só quer saber de pregar bênção, só dinheiro, só prosperidade, só isso. É um mentiroso, é um enganador. Mas as pessoas continuam sendo escravos e ninguém quer tirar ela da escravidão, da miséria da escravidão. Porque tem um monte de gente que diz, eu sou crente, sou cheio do Espírito Santo, mas está com medo do agiota ir lá na casa, dá um tiro na cara dele porque está devendo, não consegue pagar a agiota. Por quê? Porque ele não entende essa parte do evangelho, que é a parte que Deus não quer que você viva como um escravo. E tem uma terra prometida. Só que para que você saia do Egito para ir para a terra prometida, tem um deserto. E por que serve o deserto? Para forjar você, para fazer você construir uma história. É onde você é moldado. É o processo da metamorfose da lagarta sendo transformada numa borboleta. E não tem como abrir mão disso. Não dá. Esse processo não pode ser alterado. É no sofrimento. Deus vai te forjar no sofrimento. É como a ferida, ou aliás, a queimadura que tem que ser tratada pelo médico. E se ela não for tratada da forma certa, ela te mata. E o médico não vai poder ter dó, porque não vai ter anestésico a hora de limpar a ferida. Ele enfaixou, grudou, não tem o que fazer. Vai gritar de dor, vai gemer, vai mandar lavar aquilo. Não tem anestésico, você vai gritar e vai gemer. O médico não me ama, está doendo. Não, ele te ama, mas tem que ter dor. Por que não só enfaixa? Por que não põe uma pomadinha em faixa? Porque vai infeccionar e vai te matar. A primeira vez vai doer muito, talvez você desmaie. Na segunda vai doer muito, você vai desmaiar de novo. Na terceira vai doer um pouco menos, e talvez você ainda desmaie. Na quarta dói um pouco menos, e talvez você não desmaie. E vai chegar um momento que você vai olhar, só tem cicatrizes, mas você sobreviveu. E você criou resistência. O que eu estou dizendo é que às vezes Deus vai permitir a luta. O observador estava observando o processo da metamorfose da lagarta se transformando numa borboleta dentro do casulo. E ele ficou olhando. E o casulo começa a romper, a abrir por cima. E vai saindo a cabecinha ali da borboleta. E ela vai tentando sair. E ele fica olhando 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia todo. Até que de repente a borboletinha consegue sair. Quando ela conseguiu, bateu as asas e voou. Ele olha do lado, tem outro casulo, e a borboletinha ali lutando. Ele falou, isso é uma judiação. Para que esse sofrimento todo? Coitado da borboleta, eu não vou deixar ela sofrer. Foi lá, pegou o casulo, pegou um estilete, cortou só o casulo, abriu o casulo, tirou a borboletinha na mão e falou, pode voar a borboleta. A borboleta fez isso aqui e caiu. Fez isso aqui e caiu. Aquela borboleta nunca conseguiu voar. Depois ele foi pesquisar e ele descobriu que era a força que a borboleta ia fazendo,
que ia gerando músculos nas asinhas dela para ela voar. E porque ele abortou o processo da força, ela nunca voou. Virou uma borboleta rastejante. O que eu estou querendo dizer para você? Tem luta que não tem como você orar, Senhor, me livra dessa luta. Não tem luta que você tem que orar e dizer, Senhor, me fortalece no meio desta luta. Senhor, me dá direção no meio desta luta. Senhor, me dá sabedoria, me dá força. E eu quero sair mais forte do que eu entrei. Eu quero a minha vitória, mas eu quero que o Senhor permita que todas as lutas que for para a minha promoção, eu possa passar e enfrentar sem murmurar. E qual é o problema? É que quando a gente sai do Egito, tem o deserto. E esse povo aqui saíram. E não era assim, não foi de uma forma comum. Eles saem do deserto, do Egito, vendo milagres. Eles viram Moisés operar quantos milagres? 10 sinais, grandes sinais. Entre eles a mortandade dos primogênitos. Então não era para duvidar. Mas ser humano é ser humano. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode fazer 100 favores a uma pessoa. O dia que você não conseguir prestar um atendimento a ela, ela vai dizer que você não presta. Vai ser sempre assim. E aí você tem que olhar para o que Paulo diz. Tudo que você fizer de bom às pessoas, o Senhor te recompensará. Não espere recompensa dos homens. Você não vai ter. Não coloque teu coração nas pessoas, porque senão você vai virar uma pessoa que não vai fazer o bem para mais ninguém, também não faz mais nada para ninguém. E aí é onde você para de colher. Então você tem que continuar fazendo o bem, porque quem te paga não é o homem, é Deus. Qual é o problema do ser humano? Não reconhecer a bondade de Deus. Irmãos, todos os dias Deus faz coisas na nossa vida. Moisés operou 10 grandes sinais. Moisés deixou de ser filho da filha de Faraó para virar o libertador, para tirar o povo do Egito que estava levando chibatada, bordoada, virando escravo. Moisés abriu mão de tudo. Foi lá, encarou o Faraó, operou 10 grandes sinais e falou, vamos embora. Estamos indo. Aí Deus disse, muda o caminho porque eu vou treinar esse povo no deserto. Tá bom. Foi para um caminho que não tinha saída, aparentemente não tinha saída. De um lado era o mar, do outro lado era montanhas, ou difícil de passar, e eles estão seguindo. Aí um começa a reclamar, que calor, hein? Aí começa a olhar para trás. Aí um sobe no monte e olha para trás e vê uma poeira. Mais atentos, eles descobrem que é a cavalaria de Faraó que vinha para matá-los. Aí lá atrás, um já começa a dizer, ei, eu sabia, esse Moisés estava de armação com Faraó. Trouxe a gente aqui para Faraó matar a gente no deserto. O que tinha que ver uma coisa com a outra? Nada. Moisés só queria levar eles para a libertação, mas eles estavam acusando Moisés. Aí já fermentaram todo mundo. Aí já começa o murmúrio. Aí eles vão reclamar com Moisés. Ei, Moisés, não falamos para você que era melhor ser escravo lá do que libertos e mortos aqui? Por que você nos tirou de lá? É melhor comer o pão que o diabo amassou do que morrer no deserto. Você tenta ajudar uma pessoa, ela ainda fica brava com você. Ainda bem, é por isso que a Bíblia diz, Moisés era o homem mais manso da terra. Porque para uma missão de libertador, tem que ser manso. Senão não consegue. Lidar com gente é difícil. Não consegue. Elias nunca ia conseguir fazer a missão de Moisés. O Elias não ia. O Elias mandou descer fogo do céu e consumiu os profetas de Baal. E Eliseu piorou. Uns rapazes chamou Eliseu de careca, ele mandou sair umas ursas lá e matou os rapazes. Ficou bravo só porque chamaram ele de careca. Imagine o Moisés, com aquele povo. Ah, Moisés, por que nos tirou de lá para morrermos no deserto? Aí Moisés com calma falou, aquietai-vos, calai-vos. Versículo 13 vai dizer o que Moisés fala com o povo. Não temas, estais quietos, e vede o grande livramento que hoje o Senhor vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. Moisés dá uma sentença, calmo, mas com uma sentença clara. Moisés olha para o povo e diz assim, aquietai-vos. Se fosse eu, já ia mandar calar a boca, né? Vocês calam a boca, mas ele está lá.
Não temos, estáis quieto, calme, é manso, muito manso era o Moisés. Olhem, porque Deus dará um grande livramento, e os egípcios Deus vai matar todos. Aí no versículo de número 14 tem um segredo que é para todo mundo aqui, que é, quem quer que Deus peleje? Então fica quieto, para de falar, para de murmurar, olha lá, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, vocês fiquem quietos, para de ficar reclamando, para de ficar murmurando. Tem gente atrapalhando a bênção de Deus, porque já levanta murmurando, já levanta reclamando, reclama da igreja, reclama do patrão, reclama do trabalho, reclama do calor, reclama do frio, reclama da chuva, reclama da seca, reclama do marido, reclama do filho, reclama da comida, reclama de tudo. Como é que a tua vida vai para frente desse jeito? Já levanta atraindo maldição. Para. E tem uns que saem contando problema, a vida para todo mundo, conta para um, conta para outro. Ó, você tem que aprender um segredo. Você tem um problema? Tenho. Você pode resolver? Posso. Então vai e resolva. Não, não posso. Então vá para quem pode. Quem pode? Ninguém, só Deus? Então vá falar com Deus. Mas tem gente que sabe que o outro não pode resolver o problema dele e vai reclamar para o outro. Vai adiantar? Não. Isso só vai propagar o quê? Um ciclo de reclamação. Que aí você vai reclamar para uma outra pessoa. Ai, fulana, eu estou com uma dor de cabeça aqui. Ela é médica? Ele é médico? Não. Ai, eu estou com a dor de cabeça aqui. Aí a outra fulana diz, você acredita que a minha mãe começou assim com uma dor de cabeça, 3 dias depois deu um AVC cerebral hemorrágico, ela morreu? Hã? Te ajudou ou não? Te ajudou. Aí já estava com dor aqui. Quando a pessoa fala, aí já dá dor aqui. Aí já começa a doer tudo. Aí já vai para a internet para ver quanto que é um plano funeral, quanto que é um caixão. Você está entendendo? Reclamar para a pessoa errada não vai resolver, só vai piorar. Não vai te ajudar. Então, silêncio. Ei, deixa Deus pelejar. O Senhor pelejará por vós, e vós vos? Pastor, eu não sei mais o que eu faço com meu marido. Eu tenho falado, mas não adianta. Então para de falar. Não sei o que eu faço mais com meu filho, pastor. Ouve por um ouvido e solta pelo outro. Então para de falar e vai orar. Coloca diante de Deus e deixa Deus resolver o problema. E a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado, não falta tropeço. Então fala demais, acaba pecando mais, errando mais. Aí depois fica reclamando ainda que é o diabo que está levantando a luta contra a tua vida. 90% das lutas das pessoas tem a ver com a língua, que fala o que não deve falar. 90%, isso na casa, na família, na empresa, você pode ver. A maior parte das tribulações nossas tem a ver com aquilo que falamos. 90% das tribulações. Então, só fale aquilo que for para edificar. Só fale. Tem gente que fala tanto que minha mãe dizia que dá bom dia até a cavalo, né? E tem gente, meu Deus do céu, ele quando não tem ninguém para ele falar, ele pega o gatinho e começa na cabeça do gatinho. É, gatinho, porque porque esse meu marido vai ver, porque esse meu filho vai ver. Até o gatinho tá deprimido já na casa, tem que tomar remédio de depressão daqui a pouco teu gato. Você está entendendo? Fale menos. Irmãos, eu estava contando hoje aqui, é verdade mesmo. Tinha uma irmã na assessoria, que ela mandava mensagem para a assessoria, reclamando do marido. Porque eu acho que meu marido está me traindo. E a assessoria respondia, mostrava para mim, falava, não, diga isso para ela, está orando, tal, que Deus vai dar vitória. Aí, pastor, aí ela mandava um textão. Aí a assessoria respondia, não, é para você orar, o pastor falou aqui que é para você orar, ele já vai estar orando por você, Deus vai reverter o quadro. Então diga para o pastor que isso. Mais um texto. Aí respondiam, aí outro dia respondia, aí um dia vieram para mim e falou, pastor, ninguém aguenta mais, todo dia essa mulher manda umas 30 mensagens. E falando, porque acho que o marido está traindo, e teve um sonho com o marido, e foi reclamar com o marido disse que é coisa da minha cabeça, tal. E reclamando que entrou no Facebook do marido, uma mulher tinha curtido, é para saber se essa mulher é do capeta ou não, para revelar para ela se é ou não é. E aí, tem dia que liga para o marido não responde mais, não atende, ela está preocupada, e o marido chega em casa, vai conversar, ele está estúpido, está grosso, tal. Aí um dia eu respondi ela, mas era muita mensagem, falei, irmã, você tem que confiar em Deus.
Descansa no Senhor, confia em Deus, porque Deus vai te dar vitória. Então, você descobriu a traição do marido? Ela fala, não, pastor, eu não descobri a traição, mas eu deduzo, eu acho, porque eu não sei, tal. E aí começa aquele negócio. Então, irmã, se ele te traiu, você tem o direito de seguir tua vida. Mas se ele não te traiu, você tem o direito também de orar e pedir a Deus que te dê direção. Mas confia no Senhor, não fica investigando a vida dele também, senão você fica... Porque normalmente a pessoa fica buscando o que ela não quer encontrar. E aí, depois de uma meia hora eu atendendo ela, eu respondendo ela, aí tá tudo bem, pastor. E aí eu fui pro altar, logo desci do altar o pessoal da assessoria. Olha, ela mandou ver mais isso com você, pastor, porque ela investigou lá não sei o que. Eu falei, diz para ela que eu tô pregando agora, eu não consigo responder mais ela. E todo dia o pessoal da assessoria vinha falar comigo. Um dia eu estou no culto, a igreja estava lotada. Quando termina o culto, eu falei, vou orar por todos, agora vem. Aí uma mulher levantou, pastor, eu preciso falar com você, eu sou a irmã das mensagens, tal. Meu marido, falei, Jesus é ela. Pessoalmente. Falei, é ela. Falei, sim, irmã, e aí? Ela falou, olha aqui, pastor, liguei hoje, só hoje aqui, liguei umas 7 vezes, meu marido não me atende. Pastor, olha aqui, no Instagram dele, não sei quem curtiu a foto, eu tô achando que isso aqui é uma pombagira e papapá. Olha aqui, pastor, mas eu tento falar com ele não me ouve, pastor, ele disse que eu sou louco e tal. Pastor, mas olha, pastor, e tal. Depois que ela falou muito, falei, irmã, a senhora não tem prova de nada, então vamos orar pelo teu marido, vamos colocar diante de Deus, confia no Senhor que Deus vai fazer o milagre. Depois de uma meia hora ouvindo ela, aí ela sai. Eu continuo orando pelo povo, eu vejo que ela pega um obreiro lá atrás e começa na cabeça do obreiro. É porque você tem que orar pelo meu marido e papapá. Acabei de visualizar aqui, meu marido estava online, mas não quis falar comigo e não sei o quê. Eu mandei mensagem, com quem será que ele está conversando? Aí o obreiro disse que deu uma desviada da conversa, saiu fora, ela foi no outro obreiro. Quando eu terminei de atender todo mundo, que eu vou ir para o escritório, a mulher se levanta na minha frente e diz, olha aqui, pastor, eu já falei para você, papapá, e começou tudo de novo. Eu falei para ela, irmã, vamos resolver esse problema aqui agora. Ela falou, tá, pastor, o que o senhor tem para dizer para mim? Eu falei, quanto tempo você é casada? Ela falou, faz 7 anos, pastor, eu não quero perder meu casamento, o marido é meu, o diabo não vai tomar o que é meu, e tal, e o senhor tem que me ajudar, pastor, porque essas pombagiras e tal. Eu falei, 7 anos que você é casada? 7 anos. Eu falei, então vou fazer o seguinte, vai num shopping, vai a algum lugar, compra um presente e dá de presente para o teu marido, porque teu marido é um herói. Suportar a senhora 7 anos... Eu com meia hora não estou aguentando mais a senhora. Teu marido é um herói, minha irmã. Dá um prêmio de herói para ele, porque está impossível aguentar a senhora. Desse jeito eu falei. A senhora não vai ganhar marido nenhum. Eu falei, esse marido da senhora não encontra em qualquer planeta, não. Eu não sei nem se ele é do planeta Terra. Porque, irmãos, é insuportável. Tem gente que não para de falar. Fala. E quando ninguém mais dá ouvido, vai lá na frente do espelho e fica, porque eu falei para você, sua burra, seu idiota, seu besta, seu... pelo amor de Deus, o segredo do milagre às vezes é se calar. Entende o que eu estou dizendo ou não? A Bíblia diz, é por isso que a Bíblia diz que os maridos, aliás, as mulheres devem ganhar seus maridos como? Aí vocês não lêem Bíblia, aí fica essa falação. As mulheres devem ganhar o marido em silêncio. Silêncio. Em silêncio. Não que todas as mulheres sejam assim, mas esse é um caso, eu acho que é isolado, né? Eu tô ouvindo a voz do Espírito de alguns maridos dizendo assim, fala mais, Jesus. Fala mais, Jesus. Fala, Jesus, fala. Usa o pastor Alexandre hoje, Jesus. Tem irmã dizendo, ainda bem que o meu marido não está aqui hoje. Senão ele ia dizer, tá vendo? Não é só eu que falo o que você fala demais. Mas é claro que o caso da irmã era um caso atípico, por isso eu disse, é uma no meio de quase 100, 200 pessoas, mas tem gente que ela tem dificuldade para ouvir. Ela só fala, e não para ouvir. E você nunca vai ouvir enquanto você estiver falando. Se uma pessoa vem e começa a discutir comigo, primeira reação minha, eu me calo. E ela vai falar, e eu não vou responder, ela vai ficar brava, até vai chegar um ponto e vai dizer, e você não vai falar nada não? Eu vou responder, a hora que você parar de falar, que você estiver pronta para ouvir, eu falo, senão eu não vou falar. Então pode falar, eu falo, não, agora a poeira emocional está muito alta, você também não vai conseguir me ouvir. Amanhã a gente conversa, eu não converso com pessoas em alto pico de tensão, não adianta você falar, ela não vai te ouvir, por mais que ela esteja em silêncio, a mente dela está te xingando, você está falando e ela não vai conseguir processar. Então
Então você tem que esperar a poeira emocional baixar e no outro dia conversar com a pessoa. Então o silêncio pode ser um bom remédio para você entender as coisas. Deus fala com Moisés: ó, o Senhor vai pelejar, mas vocês fiquem quietos. E aí a segunda parte do texto 15, versículo 15 é o seguinte: e disse o Senhor a Moisés. Moisés foi clamar: Senhor, tenha misericórdia. Deus falou: por que você está clamando para mim, Moisés? Sobrou até para Moisés. Por que você está clamando para mim? É só mandar o povo de Israel marchar. Porque ele foi lá reclamar: Senhor, o povo está dizendo que vai morrer, pastor. Deus: Senhor, o povo está dizendo que vai morrer, e agora? Aí Deus falou: Moisés, está orando para mim por quê? É só mandar o povo fazer o que eu mandei fazer. Marchar. Se eles estivessem marchando, eles não estavam reclamando. Porque eles só estão reclamando porque eles olharam para trás. O inimigo está atrás deles. Se eles não tivessem olhado para trás, eles não estavam reclamando. Sempre que você olha para trás, você se torna um murmurador. Sempre que você olhar para trás, que você quiser se comparar com ontem, com o passado, com não sei o quê, você vai virar um murmurador e um reclamão. Então, tire os olhos do ontem. Por que o povo... Qual que é a ordem de Deus? Marche. Já viu alguém marchar olhando para trás? Não dá para marchar. Quem marcha olha para frente. E quem olha para frente não vai ver o que está acontecendo atrás. Agora, quando você quer cuidar do teu passado, Deus deixa você resolver os problemas. Só que quando você cuida do teu passado, você não avança para o futuro. Só existe 3 tempos: passado, presente e futuro. O passado não existe. Existe? Não existe mais. O presente é o agora. Você pode viver no presente se projetando para o futuro, ou você pode viver no presente vivendo o passado. Só que quando você sai do presente e vai viver o passado, você não vive o presente, não se projeta para o futuro. E quem não vive o presente se projetando para o futuro, não tem razão de viver. É por isso que a maioria das pessoas estão em depressão e estão como alguém que está vegetando, porque não tem perspectiva de vida. Ele fica olhando no retrovisor do carro, ele só tem lembranças do passado. Ele não olha para o para-brisa que mostra para frente, ele olha para o retrovisor que mostra para trás, e ele pergunta: por que a minha vida não anda? Porque não tem como ir para frente olhando para trás, não tem como ir para frente olhando no retrovisor do carro, não tem. E quando você coloca os olhos no retrovisor, tem que ser frações de segundo se você estiver dirigindo. É só para você fazer uma conversão, é só para ter uma certa atenção. Então, essa memória do passado tem que ser muito rápido. Você tem que buscar uma memória, mas logo você tem que se arremeter para frente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se é bom, nisto pensai. Se edifica, nisto pensai. Então pense nas coisas que são de cima, naquilo que acrescenta, naquilo que agrega, naquilo que constrói, naquilo que produz vitória na sua vida. Quantos estão me entendendo? Aí Moisés, versículo 16. E tu, Moisés, pega essa vara que está na tua mão, estende sobre o mar e fende-o. Ele estava dizendo: Moisés, o povo está reclamando, você está reclamando do mar, o mar está na frente. A solução para o mar está na tua mão. É só meter a vara no mar, o cajado, que o mar vai se abrir. Aonde que estava a resposta de Moisés? Na mão dele. E a gente fica esperando que Deus resolva aquilo que já está na nossa mão. Boa parte do que você precisa está nas suas mãos. É só você colocar a mãos à obra. Só isso. Só isso. Então comece a agir. Comece a perguntar para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer? E não dizer: Senhor, o que o Senhor vai fazer diante do meu problema? Deus vai dizer: não, já te dei a instrução, é só você marchar, caminhar, está tudo na sua mão. Peça sabedoria para que Deus dirija os seus passos. E aí, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o final da história é o povo atravessando em terra seca. Quem inventou terraplanagem foi Deus. Porque até então, se Deus só abre o mar, como é que o povo vai passar no meio do lodo? Então Deus não abriu o mar. Deus criou uma espécie de um asfalto. Passar em terra seca. Imagine que coisa mais maravilhosa. O povo passando em terra seca. Parede aqui, parede ali, e o povo passando. Quando o último israelita passou, Moisés tocou no mar, os egípcios tinham entrado no mar para atravessar também, o mar veio e engoliu para que se cumprisse o que Moisés havia dito: todos pereceram sob as águas do mar. Deixa eu dizer uma coisa: enquanto você está cuidando do teu projeto, cuidando do teu futuro, os seus inimigos estão nas mãos de Deus. Deixa que Deus cuida deles, tá bom?
Deixa Deus. Não fica olhando para trás. Não fica olhando para aquilo que te ameaça, que te amedronta no passado. Você tem um Deus que é poderoso. Você tem um Deus que é maravilhoso. Você tem um Deus que pode mudar a tua história. Fique em pé, por favor.